Olá pessoal, imagine que você conheça uma pessoa milionária, uma pessoa que você conhece faz muito tempo, uma pessoa que você admira pela sua inteligência. Imagine também que em algum momento vocês dois sentam para bater um papo e você tem inveja do sucesso dessa pessoa, claro, uma inveja positiva. E você tenta de alguma maneira nessa conversação pedir talvez uma fórmula mágica para você ter sucesso na sua vida também. E você faz essa seguinte pergunta. Você pergunta a essa pessoa se pode ajudar você a ganhar dinheiro, a ter sucesso na vida também. Imagine que essa pessoa fala que para chegar onde ela está, existe uma fórmula. Porém, essa pessoa só vai ensinar você se você for uma pessoa disciplinada. Essa pessoa vai dizer para ti que existem fatores que devem ser respeitados. Porque se você não for uma pessoa que possa seguir regras, se você não for uma pessoa disciplinada, que essa pessoa não vai perder tempo em ensinar. Com certeza, eu tenho certeza que você vai dizer para essa pessoa que, por mais que ela não seja disciplinada, por mais que ela tenha falhas, mas que você vai ter uma grande intenção de seguir, trilhar esse caminho, correto? Imagine que essa pessoa diga para você o seguinte, quando ela concorde a ensinar você o caminho para o sucesso. Ela vai dizer para você o seguinte, todas as vezes que você estiver trabalhando no que ele vai estar te ensinando, você nunca, mas nunca vai operar acima de 1% do seu capital. Não importa o volume de dinheiro que você tem, você nunca, em quaisquer circunstância, irá operar acima de 1% do seu capital. Não importa se é US$ 100, não importa se é US$ 1.000, não importa se é US$ 1 milhão. Você nunca vai abrir uma operação com mais de 1%. Ok? Outra coisa que essa pessoa vai te dizer é que você sempre deve esperar que essa operação que você está trabalhando feche quando tenha, no mínimo, 2 vezes a quantidade de dinheiro que você abriu a operação que você estava disposto a perder. Imagine que você abriu uma operação disposto a perder US$ 100, você só vai fechar essa operação pelo menos quando você já tenha US$ 200 de lucro, ou 300, ou 400, que seria 1 para 2, ou 1 para 3, ou 1 para 4. E uma última dica que essa pessoa vai te dizer é que você só deve fechar a operação no prejuízo quando a quantidade de dinheiro que você já iniciou a operação disposto a perder alcance. Se você estava disposto a perder US$ 100, você não pode perder US$ 101. Você tem que perder US$ 100. Você nunca deve perder mais do que o valor que você já havia na fórmula decidido que era o máximo de risco que você poderia suportar naquela operação. Apenas isso, pessoal. Esse milionário explicou esses 3 detalhes para essa pessoa e colocou ele na frente do meio de operação. Não ensinou para ele a operar, não ensinou ele a analisar o mercado, não explicou nada, falou: o que eu te ensino é isso. Agora você se vira. Você vai aprender a analisar o mercado, você vai atrás de conseguir ter uma melhor constância em ter operações positivas. Porém, o que eu te ensino é isso. Isso é que vai ser o grande detalhe para que você tenha sucesso nesse mercado, que é o mercado financeiro. Ok? É por isso que eu agora estou apresentando para vocês esse tema com essa pequena história para fazer com que vocês abram os olhos, pois vocês estão dentro do mercado, estão trabalhando com o mercado financeiro, porém vocês não inicializaram o processo de trabalhar no mercado financeiro com a educação suficiente. Vocês entraram no mundo sem saber como esse mundo funciona. Vocês estão buscando aprender alguma coisa olhando com uma perspectiva diferente. E essa aula não vai ensinar vocês a operar.
essa aula vai ensinar para vocês o porquê e quais são os segredos de se manter no mercado de uma forma consistente. Como ser um trader consistente. Como manter seu capital e como ganhar dinheiro no longo prazo. Fazendo e aprendendo essas dicas, daqui a 5 anos, vocês poderão ser traders de sucesso. Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Nessa aula que eu preparei hoje, eu vou estar falando do ponto mais importante a respeito de como trabalhar no mercado financeiro. São as dicas que nos ensinam como ser um trader consistente, como manter no mercado no longo prazo, ok? Não adianta nada a gente partir já para análise técnica se a gente não entende onde a gente está pisando, se a gente enxerga o mercado financeiro com uma perspectiva diferente dos grandes traders, correto? Então, eu estive pensando um pouco a respeito de fazer uma segunda aula com material programático, porém, é muito importante todos terem a consciência onde realmente a gente está. Tenho certeza que a maioria das pessoas, quando entra para operar, sempre que busca algo para aprender a respeito de como operar o mercado, essas pessoas buscam sempre alguma maneira de ter entradas corretas. Porém, manter-se no mercado no longo prazo não tem nada a ver com acertar ou perder. Isso tem muito mais a ver em preservar o capital, tem muito mais a ver em saber abrir as ordens com o lote correto. E essa aula é específica para que vocês entendam e vejam o porquê que talvez você não esteja conseguindo ter uma consistência, porquê que você não está conseguindo aumentar sua conta e porquê que você está quase estourando sua conta. Essa é a aula que vai explicar claramente essas respostas. Ora pessoal, entenda uma coisa, ganhar dinheiro no mercado não tem nada a ver com o seu eu provando para si, para amigos, que você é capaz de fazer uma entrada e que essa entrada é certeira e que o mercado vai reagir conforme a sua análise. Tampouco ganhar dinheiro no mercado de uma forma consistente tem a ver com sorte, certo? Tudo tem a ver com matemática, tem a ver com fórmula e tem a ver com probabilidade, ok? Vocês têm que entender que vocês estão dentro de um jogo matemático e que se vocês não respeitarem as regras e serem traders consistentes, vocês não vão conseguir seguir operando no longo prazo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já escutaram, já leram em algum lugar dizer que acima de 90% dos traders não conseguem manter o mercado, correto? Isso é porque é comum das pessoas acharem que elas são melhor que as outras. Ela vai estudar, ela vai conseguir manter-se no mercado, correto? Porém, o foco sempre fica focado em aprender a operar o mercado, em aprender a ter entradas certeiras. E isso é a forma errada. É realmente isso que todo mundo pensa. Você não é melhor do que ninguém se você não tem a técnica correta, se você não tem a compreensão correta onde você está. Por isso que eu comecei o vídeo falando que se você está entrando no mercado financeiro, enxergando o mercado com perspectiva diferente, você não vai conseguir manter-se no mercado. Justamente esse vídeo é para poder fazer você conseguir olhar o mercado financeiro com outros olhos, com outra perspectiva e tendo atitudes diferentes. Eu vou fazer um comentário agora que talvez traders um pouco mais experientes, que talvez não tenham essa compreensão, vá discordar de mim. Eu quero dizer o seguinte, você pode fazer todo tipo de cagada, todo tipo de erro, você pode entrar em horários errados, você pode não saber gerenciar o seu stop, você pode não saber posicionar bem o seu take profit, você pode analisar mal o mercado, fazer um monte de besteira no mercado. Porém, se você souber
operar com o tamanho do lote correto, você não vai quebrar sua conta. Você vai conseguir ter dados para poder você corrigir as besteiras que você está fazendo e você vai conseguir manter-se no mercado. Outro ponto muito importante que eu quero estar falando com vocês é a respeito de probabilidade e sorte. Quem de vocês, de repente, não já analisou o mercado, operou com um lote interessante, um lote alto, fez uma lucratividade boa, logo depois perdeu esse ganho? Acredito que muita gente tem histórias assim. No grupo Forex Sem Enganação tem um rapaz que falou lá que durante um certo período curto de tempo fez a sua conta crescer bastante e perder todo o capital em um dia, né? Isso é um exemplo claro a respeito do ponto que ele está falando aqui, que é a diferenciação entre sorte e probabilidade, ok? Num curto período de tempo, você pode ter operações com lotes altos e ter sorte, porém você também pode ter azar, ok? Tudo isso se desfaz quando você tem um histórico de operações, vamos dizer, 1000 operações, 500 operações, porque aí a sorte ela passa a já não ter tanta importância no seu desempenho a longo prazo. Isso tem muito mais a ver com relação ao quanto bom trader você é ou não. Veja bem, pessoal, veja bem, façam um teste. Se você operar 10 vezes, poucas tentativas, 10 vezes, você terá um resultado. Você pode pegar, anotar esses resultados. Agora, quando vocês operarem 1000 vezes, você vai ter um outro resultado, certo? O mercado tem apenas dois lados, vender ou comprar. E você vai estar sempre operando mediante uma certa estratégia, correto? E essa estratégia, ela tem um percentual de acertabilidade, correto? Quando você aprende alguma coisa, você opera o que você aprendeu, você contabilizar aquilo, você vai ter uma certa notação que diz quantas vezes que você está fazendo está terminando positivo e quantas vezes está terminando negativo, correto? Isso se chama probabilidade. Você tem que ter esses fatores bem claros para que você possa definir a sua forma de trabalhar no mercado no longo prazo. Para fazer esse assunto ficar mais dinâmico, eu vou pedir para que vocês peguem uma moeda, ok? E façam o jogo do cara ou coroa, ok? Pausa o vídeo e peguem uma moeda e façam o cara ou coroa. Porém, apenas com 10 tentativas, ok? Eu preciso que vocês façam 10 tentativas e anotem o resultado que você vai ter. Isso é muito importante para que a gente possa seguir com o ponto de vista a respeito desse tempo. Beleza. Tenho certeza que muitas pessoas podem ter tirado 5-5, algumas pessoas podem ter tirado 7-3, alguma pessoa pode ter tirado 8-2. E por incrível que pareça, vai ter pessoas que podem ter acertado 10 vezes e perdido, no caso, 10 vezes cara e 0 coroa, correto? E também pode ter gente que teve 9 erros, ou seja, perdeu o lado que ele escolheu as 10 vezes e não acertou nenhum. Tenho certeza que conforme o número de pessoas que estejam vendo esse vídeo façam esse teste, eles vão ter resultados diferentes. Porém, essa moeda tem dois lados e a estatística disso é de 50%. A probabilidade de que cada lado caia é de 50%. Por que quando você joga 10 vezes para cima, você não acerta 5 vezes cara, 5 vezes coroa? Justamente é o ponto que eu quero deixar claro aqui. Na estatística, na matemática, na probabilidade, o número que você vai chegar com relação ao número probabilístico, ele vai passar a ser um resultado correto quanto mais tentativas você fizer.
Quando a gente está falando de probabilidade, se a gente falou de 50%, se você faz 10 tentativas, você pode ter sorte ou você pode ter azar. A sorte ou azar, ela vai entrar na jogada se você faz poucas tentativas, correto? É exatamente onde os cassinos ganham dinheiro. O cassino sabe que no longo prazo, sem o correto gerenciamento do dinheiro, a casa sempre vai ganhar. E é isso que vocês devem evitar no mundo do mercado financeiro. Você deve ter esse fator em seu benefício e não operar contra, beleza? Veja bem, o exemplo do que eu pedi para vocês fazerem do cara coroa, nessas 10 tentativas, vocês tiveram sorte ou azar, tiveram números diferentes. Se vocês for analisar esse resultado como resultado de trade, você pode ter tido um resultado legal, porém, você pode ter quebrado sua conta se você tivesse operado com um lote errado, com um lote que de repente fosse um valor alto e em poucas tentativas você foi capaz de quebrar a conta, correto? Agora eu quero pedir para vocês o seguinte, se vocês analisarem esse mesmo jogo, se vocês fizessem para o coroa 1000 vezes, 5000 vezes, 10.000 vezes, e vocês contabilizassem o resultado do cara coroa, vocês iriam ter um resultado matemático. Quando vocês têm uma quantidade grande de tentativas, a sorte ela passa a não fazer mais parte, e sim a matemática. Ok? Por isso que é muito importante vocês usarem esses fatores ao seu favor. Vocês têm que aprender a ser traders melhores, serem disciplinados, para que vocês não entrem nesse detalhe aí que é o detalhe que faz com que vocês não tenham consistência. Outro ponto muito, mas muito importante em operar no mercado, seguindo esse mesmo ponto de raciocínio, seria a relação risco-retorno. Sempre que vocês operarem, vocês devem sempre operar com um risco, vamos dizer, 10 pontos e um retorno de no mínimo 20 ou 30 pontos, que é 2 ou 3 ou 4 vezes mais o que você está arriscando. Porém, quando vocês aliarem, vocês colocarem tudo na mesma caixa, a relação risco-retorno, o correto tamanho de lote e a probabilidade no longo prazo, operando com lotes, digamos, 1%, você vai fazer com que você consiga manter-se no mercado no longo prazo. Eu vou pedir para que vocês façam uma nova tentativa. Agora eu vou pedir para que vocês repitam aquele mesmo teste que eu pedi anteriormente para o coro. Porém, vocês vão colocar esses valores aqui nas moedas. Um lado você coloca mais 5, outro lado você coloca menos 1, e você joga essa moeda novamente 10 vezes para cima e você vai contabilizar esse resultado, correto? Isso tem tudo a ver com relação ao exemplo que eu disse anteriormente, com relação ao risco-retorno. Mesmo que você tenha uma sequência de 7 perdas e 3 ganhos, se você estiver usando uma relação risco-retorno positiva dessa maneira, você vai conseguir, mesmo tendo muitas perdas, você vai estar com um resultado positivo, correto? Isso é algo que a indisciplina não te deixa fazer. Você começa a ver um pouco de ganho, você já tem receio de que o mercado vai retornar e você fecha isso, porque talvez você nem sequer aprendeu a ser um bom analista e você ainda é muito indisciplinado. Então é muito importante que você faça esse teste da relação risco-retorno para que você possa começar a entender aonde que está os seus erros.
Olha pessoal, vamos fazer uma situação aqui para a gente ver o resultado. Ok, era uma vez um trader, abriu uma conta e fez um depósito de $1.000. Esse cara já tinha estudado bastante coisa, já tinha operado mais de ano no ponto demo, já tinha um sistema que ele pagava, ele dava acerto acima de 60%, aprendeu bem como operar no mercado, fez um curso interessante, já tinha uma confiança alta e começou a operar. Depositou $1.000 com a conta real e iniciou fazendo operações com 10%. Na operação 1, essa pessoa não tem receio, fez uma perda de 10% da conta, que foi $100, ficou com um saldo de 900. Porém, o que é isso? Eu vou recuperar no próximo. Essa pessoa fez a segunda operação, perdeu também, está com um saldo agora de R$ 800, mas seguiu com essa metodologia, que é a metodologia que muita gente que é a metodologia que a maioria dos traders fazem. Tem uma conta pequena, usa um lote alto e passa a perder fatias grandes da sua conta, tendo um ego alto, imaginando que na próxima vai recuperar, e assim segue a história. Operação 3, usando a mesma lógica de 10%, teve uma perda de 10% da conta, novamente, 10, no caso $100. Agora essa pessoa tem $700, ok? E seguiu com seu ritmo de operações. Quarta operação, essa pessoa, bom, eu perdi $100, eu tenho um sistema de trading que eu ganho 60% das vezes, tive 4 perdas consecutivas, não vai ter problema não. Na próxima agora eu vou usar um lote um pouco mais alto e eu vou conseguir recuperar minha banca, porque a minha metodologia me paga 60% das vezes. Beleza, essa pessoa aumentou o lote, não teve sorte, como o lote era mais alto, perdeu $400, agora essa pessoa só ficou com $200 na banca. Em 5 tentativas, essa pessoa foi capaz de perder 80% da sua banca. Quem de vocês, de repente, já não passou por uma situação assim? Beleza, foi fazer uma última tentativa, usou o lote com tamanho equivocado, errado novamente, perdeu $200, estourou a banca. Beleza, pessoal? Mesmo com uma estratégia que tenha uma boa expectativa, acima de 60%, com uma pessoa experiente que saiba analisar o mercado, no curto período de tempo, essa pessoa tem um fator sorte ou azar a seu favor ou contra você. Se você opera com um tamanho de lote errado, você nunca vai conseguir manter-se no mercado no longo prazo. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. O tamanho do lote é algo muito, mas muito importante. E olha, a relação risco-retorno entra para te ajudar. Porque sim, mesmo você tendo um lote, abrindo com um lote 0.01, você ainda vai conseguir ter uma pontuação muito grande se você deixa essa operação aberta, até onde realmente ela pode ir, ok? Mesmo estratégia com bom nível de acertos e perspectiva de acertos acima de 60%, devido ao incorreto tamanho de lote, você poderá quebrar a conta. Foi o que eu falei. Você só conseguirá viver no mercado se você aprender a respeitar o gerenciamento de dinheiro, aprender a preservar o capital e operar com lote adequado à sua conta. Tá? Esse é um
um último, esse é um último slide, porque, porque essa aula fica muito grande. E é muito importante que você tenha esses conceitos bem claros na sua cabeça, porque o que eu estou falando nessa aula é o motivo que a maioria das pessoas não consegue manter de mercado. Tenho certeza que a maioria de vocês, o tempo todo, fica focado em o que eu faço para ter entradas corretas. A maioria de vocês fecham a operação que está em positivo. A maioria de vocês deixa a operação que está sendo negativada ficar cada vez maiores. A maioria de vocês não operam com o lote correto. E são essas dicas, porque o mercado financeiro, eu tenho para mim que é um mundo diferente. A gente tem que saber como viver nesse mundo. Porque esse mundo não está ali só para a gente ter acertos de entradas. A gente tem que entender que no mercado financeiro existe uma forma e a gente tem que ser muito disciplinado para viver nesse mundo respeitando essa forma. Se você quiser viver neste mundo do mercado financeiro, você tem que respeitar. Ok? Não esqueça, preservar seu capital, usar um lote adequado, operar sempre com relação ao risco-retorno positivo, não fechar as operações rápidas. Ok? Peço desculpas no final. Eu não sou um ótimo professor, mas é de muito gosto da minha parte estar fazendo essas aulas aí para ajudar mais o pessoal novato, o pessoal que está querendo realmente viver de mercado financeiro. Tá? Dúvidas a respeito disso, pode deixar abaixo do vídeo no grupo. Ok? Muito obrigado por vocês compartilhar seu tempo estudando junto comigo e na próxima aula a gente vai partir para outro assunto dentro do material programático específico do Market Traders Institute. Ok? Abraço, até mais.